Olá, estamos no ar com mais um encontro notável com Eunice Espínola. O nosso entrevistado de hoje, uma personalidade, o nosso notável da tarde, é um médico formado pela UFBA, especializado em cirurgia plástica, com estágio no México e na França, formação cirúrgica crâniofacial e hipnose, membro titular da Sociedade de Cirurgia Plástica, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, no Hospital Santa Isabel desde 2002, membro da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina, empresário com MBA em Gestão e Marketing. Estamos falando de Dr. José Amândio Fernandes Filho. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é uma grande honra estar participando aqui do seu programa. Sim. E estamos às ordens para a gente começar esse bate-papo. Vamos bater esse papo, sim, bem gostoso, e vamos levar para o nosso público toda a informação. Eu estou aqui para sugar toda a informação possível sobre esse médico fantástico. Obrigado. Certo? Eu iria citá-lo no final da entrevista, mas eu sou uma pessoa também imprevisível, certo, doutora Amâncio? Mas eu vou lhe citar o seguinte: eu vi uma postagem na sua página no Face que eu achei muito bonita, né, de uma paciente sua agradecendo, né, pelo seu profissionalismo, pelo seu humanismo, né, que eu acho que o ser profissional é uma obrigação, mas ser humanizado para lidar com o paciente, né, mediante a tantos casos que a gente ouve hoje em dia, infelizmente, que a mídia nos traz de situações tão desagradáveis, tão desconfortáveis, saber que um médico foi elogiado dentro da sua página no Face é uma coisa espontânea. Então, isto me deixou muito orgulhosa de saber que o senhor estaria sentando nesse sofá comigo nessa tarde de hoje. Muito gentil essas palavras. Eu acho que não é nada de... É nossa obrigação. Ser gentil, eu falo sempre que a gentileza a gente aprende em casa. É educação familiar. Não é faculdade que vai nos dar isso, não é escola, é em casa. E ser gentil, ser humano, eu acho que é um princípio que todas essas pessoas deveriam ter, independente da profissão. A gente fica triste justamente ao contrário, quando a gente ouve falar que médicos não são humanos. Exatamente. E eu acho que está na profissão errada, que faz parte da profissão lidar com pessoas. E como é que eu posso ajudar pessoas se eu não tenho humanidade, não tenho o carinho, o apreço pelas pessoas? Então eu acho que não é nada demais é a maneira como eu trato todos os pacientes. Sim, com essa simplicidade, com essa humildade, né? São 23 anos de formação. Fazendo agora, dia 28 de dezembro. Ah, que maravilha. Nossa turma de 91. Eu recebo os nossos parabéns do portal Jorge Guedes e do programa O Encontro Notável com Eunice Espínola, quando eu cito sempre, notável são os nossos entrevistados. Então, você está nessa cadeira hoje aí como nosso notável. Tá? Uma honra. Bem, também atua em Salvador e Petrolina, Pernambuco. Como fica essa agenda, né, desse homem? Corrida. Eu já trabalho lá há quase 10 anos, desde 2005. A convite de alguns colegas, comecei a atuar na região. E o que seria uma coisa temporária, eu permaneci no município, indo e vindo para Salvador durante alguns meses, e o que seria para eu retornar e permanecer em Salvador, a demanda que
tinha sido criada e gerada naquele período que eu fiquei por lá, continuou e foi crescendo. E todas as vezes que eu dizia, até o final do ano eu continuarei indo, apareciam mais e mais pacientes e foi me conquistando. E hoje sou casado com a petrolinense. Que maravilha! E Petrolina é uma cidade deliciosa mesmo, né? Demais. Eu tive a oportunidade de passar por lá uma vez. Um pouco quente, mais deliciosa. Está crescendo, uma cidade em expansão muito grande. Eu creio que hoje é a segunda cidade do Pernambuco, do estado de Pernambuco, com um grande crescimento e que tem um grande potencial em diversas áreas de desenvolver. Ah, maravilha. Arthur nasceu lá em Petrolina? Não, baiano. Não é baiano? Mas já visitou os avós. Já visitou lá também. Que maravilha. Parabéns pelo seu bebê. Muito obrigado. Viu? Pioneiro em laser lipólise. A laser lipólise, outros colegas fazem, não sou o único, claro que não. Mas creio que um dos primeiros a trazer o aparelho de laser para a Bahia é uma técnica onde a gente utiliza a luz do laser, que é uma energia luminosa, associada à lipoaspiração. Tem outras técnicas que enormemente conhecidas, como o uso do ultrassom, que é um outro tipo de energia que ajuda a dissolver e destruir a célula de gordura. Tem a vibrolipoaspiração, onde a gente associa a energia mecânica à trepidação da gordura. Então, são técnicas que trazem um auxílio e vêm com a intenção de melhorar mais ainda o resultado. E, obviamente, que não é nada milagroso, e eu brinco sempre que tudo que existe em medicina, mais de uma maneira de fazer, não existe a maneira perfeita. Então, pode estar certo. Se surge a opção de tem essa maneira e essa, uma vai ser melhor para determinada situação, outra melhor para outra, mas não existe aquela técnica que é melhor para todos os casos. E o laser lipólise não é diferente. A gente usa a energia do laser, essa energia luminosa, que é o uso de uma luz muito concentrada, com um comprimento de onda específico que tem uma afinidade pela água. E aí, ao aplicarmos o laser na gordura, ela ajuda a dissolver essa gordura, e o calor gerado também estimula o colágeno, aumentando a possibilidade de retração e, em alguns casos, melhorando o resultado. Certo. Como eu sou uma curiosa, né, e medrosa também, eu digo, dói. Qualquer procedimento, dependendo da extensão e da localização, pode ser um pouco mais ou menos desconfortável. Não é diferente da lipoaspiração convencional. Vamos dizer, convencional só utilizando a cânula associada a um aspirador, uma seringa. A manipulação do tecido é desconfortável. Obviamente, com a áreazinha pequena, um pouco de gordura na gordura ou na papada, o desconforto é muito menor do que uma paciente que submete a uma lipoaspiração, por exemplo, de todo o abdômen. Sim. Então, quanto maior a extensão, maior o desconforto, pode ser um pouco desconfortável, mas que também não é nada do outro mundo, não. Que toda mulher ou homem consegue fazer, né? E não seria hoje a lipoaspiração uma das cirurgias mais realizadas em todo o mundo e uma das mais realizadas aqui no Brasil. Fantástico. E deixa todo mundo satisfeito com o seu corpo. Quando bem indicado. E uma coisa que você falou que é bem interessante, e a gente termina sabendo o que é, mas a gente termina não lidando muito bem com isso, que é a satisfação. Sim. A satisfação nada mais é do que a gente conseguir alcançar a expectativa de alguém. É verdade. Eu posso fazer uma cirurgia excelente, tecnicamente perfeita, e a pessoa ficar frustrada. Doutor, eu esperava outra coisa. Então, eu acho que mais importante do Entra uma questão de autoestima também, uma questão mas psicológica. Eu acho que muito. E aí, cabe ao médico, e aí faculdade ajuda, mas não dá. O que dá é a experiência, a gente começar a lidar e aprendendo caso a caso, se frustrando, que nós nos frustramos também. Às vezes a gente deseja um resultado que não é obtido por vários fatores. Cada organismo cicatriza e evolui de uma maneira diferente, mas a gente tem que entender a expectativa do paciente. Quando ele nos procura com a demanda, ele se reclama ou queixa-se de algo que não está em harmonia com ele, que ele deseja tem um corrigir. Sonho, né? E a gente precisa captar, entender e saber onde a gente pode alcançar, e mais do que saber onde nós podemos alcançar, se o paciente compreender o que a gente pode alcançar. Porque não adianta eu dizer, eu vou conseguir isso daqui, ele espera isso. Eu posso fazer a melhor cirurgia do mundo, ele vai ficar insatisfeito, porque vai estar relacionado com a expectativa. Então,
perceber o que o paciente deseja, entender essa expectativa. E isso só é a conversa, o dia a dia com o paciente, lidando e tentando descobrir. E às vezes, muitas vezes, tem a questão da autoestima, tem a insatisfação consigo próprio, tem outros problemas relacionados, é um relacionamento domiciliar ou com cônjuge complicado. Então cria-se uma expectativa que aquela cirurgia ou aquele procedimento possa resolver e muitas vezes não resolve, e aí a paciente se frustra, não porque não foi um procedimento bem realizado ou porque não alcançou o que poderia ser obtido, mas porque ela criou uma expectativa diferente daquilo. É verdade. Bem, também temos o serviço de atendimento com ênfase em pacientes oncológicos. O senhor trabalha com reconstrução. Exatamente. No Hospital Santa Isabel? Lá no Santa Isabel, quando eu retornei do México, já em 97, aí eu comecei a trabalhar no serviço, no Corpo Clínico do Santa Isabel, e atendemos lá diversos outros casos. Como a gente trabalha dentro do corpo clínico do hospital, todas as demandas de cirurgia plástica terminavam, o trauma, o queimados, deformidades congênitas, eram atendidas por nós. Mas hoje o serviço, com a porta aberta para o SUS que nós temos hoje, a gente, além de fazer esses outros casos, mais pacientes internados, a gente tem uma porta que é para pacientes com patologias oncológicas. Sim. Então, pacientes que tiveram algum tipo de câncer, ou seja, por uma retirada de mama por um câncer mamário, uma cirurgia neurológica que precisou tirar uma parte do crânio, uma cirurgia ortopédica ou torácica, que necessite ou requisite uma reconstrução, a gente do serviço está com as portas abertas para auxiliar sempre que possível. E pelo SUS também? Pelo SUS, pelo SUS. Esse serviço a gente tem essa porta. Infelizmente, como todos os serviços públicos, a gente tem uma limitação de horário cirúrgico e de pessoal, de recursos humanos, que a gente não consegue atender todo mundo que precisa. Sim. Mas são questões políticas que a gente sabe que a solução são mais complicadas do que a gente gostaria. E aí a gente não consegue atender com tanta celeridade, às vezes, como a gente gostaria de tratar. Sim. Mas a gente está com as portas abertas. E essa reconstrução, às vezes, são necessárias. De cirurgias mais comuns que a gente lembra é a cirurgia de mama, né, a reconstrução mamária, que hoje corresponde ao maior número de cirurgias que realizamos lá, mas também outras cirurgias, tumores de pele maiores, que a cirurgia de cabeça e pescoço, ou cirurgia geral necessita ressecar grandes áreas, tumores torácicos, da parede torácica que precisam de reconstrução, ou então, de membros, e toda essa parte que a gente está lá, a gente atua junto com as equipes do hospital para poder oferecer o que há de melhor para o paciente, usando todos os recursos disponíveis no hospital, que hoje a gente sabe que a Santa Casa é um dos maiores hospitais, se não o maior da Bahia, que atende convênio particulares e SUS, mas todos os recursos que é disponibilizado para os pacientes particulares ou convênio são também disponibilizados para os pacientes SUS, em UTI e equipamentos. Que maravilha, essa é uma informação fantástica, porque é engraçado, quando eu disse que ia entrevistar o senhor hoje, alguém me perguntou, né, e esse atendimento também é pelo SUS? De cirurgia oncológica. Então, exato, e acho que foi justamente sobre a cirurgia oncológica, né? Aí eu falei, bem, eu vou perguntar isso a ele hoje, não foi preciso, né? Na hora que fez a pergunta já saiu, fluiu, não é não? Mas então, já que estamos falando sobre cirurgias plásticas, né, eu gostaria da informação para o nosso público do que há de novidades hoje, né, as tecnologias, como está a cirurgia plástica hoje no mundo atual. Claro. Hoje tem uma tendência muito grande a procedimentos menores. Hoje pela própria necessidade dessa correria do dia a dia, necessidade de estarmos bem mais rapidamente para o mercado de trabalho. Hoje a gente já não consegue ficar muito tempo afastado, as demandas sociais também são muito grandes e termina requerendo procedimentos menos agressivos e mais rápido, com mais rápida recuperação. Então hoje é uma tendência a fazer procedimentos menores, até porque homens e mulheres estão procurando se
se preocupam em prevenir alguns sinais de envelhecimento e procuram fazer, além da prevenção, procuram tratamentos mais precocemente. Então, sim, não precisa chegar àquele estágio mais acentuado de um envelhecimento facial ou de uma cirurgia mais agressiva, podendo fazer aos poucos procedimentos menores e retardando ou postergando uma cirurgia maior para um futuro distante, ou até sendo desnecessária se você consegue fazer, por exemplo, em alguma ocasião, quando começou a incomodar, um lift cervical, em determinado momento a pálpebra estava incomodando e submeteu-se a uma cirurgia de pálpebra. Então, fazendo esse procedimento aos poucos e precocemente, vai ter uma menor morbidade, um menor tempo de afastamento, sim, com menos risco também, isso é bom frisar, e evitando um procedimento muito grande, cirurgia de 10, deixar passar muito 12 horas tempo para fazer tudo de vez ao mesmo tempo. Né? E o conhecimento fisiológico melhor de todos a anatomia, de toda a evolução da cicatrização, técnicas mais seguras, mais rápidas, algumas inovações que facilitaram. Então a gente tem hoje algumas suturas mais rápidas que utilizamos, como a famosa cola, que o pessoal pergunta, a gente faz a sutura, a cola. Então, existe muitos avanços que terminam auxiliando e trazendo benefício para o paciente, fazendo que esses procedimentos sejam mais breves, menos agressivos e com menor risco para o paciente. E com ótimo resultado, que é o principal. Com certeza. Outro dia eu fui abordado pelo meu espelho, que ele disse, olha, você tem que corrigir a pálpebra, corrigir aqui assim um pouquinho. Esse espelho é mentiroso. Aí, não, ele fala a verdade. Ele ficou... E no caso ele estava dizendo assim, para essa... Vem a minha curiosidade, né? E eu acho que de muitas pessoas também. Uma correção de pálpebra, ela leva quanto tempo uma cicatrização? Dependendo de organismo para organismo. Vamos falar de cicatrização, considerando todo o processo. Todo um processo. Eu tenho uma pequena queimadurazinha na mão, que se a gente for fazer um estudo aqui, ainda vai estar cicatrizando. Apesar de eu ter acontecido ela com 1 ano de idade. Sim. Então, tem 45 anos essa cicatriz e ainda está cicatrizando. Mas numa fase da cicatrização muito lenta. A fase que interessa geralmente dura em torno de 3 a 6 meses, que é o período onde a cicatriz fica vermelha, tem uma fase inflamatória, onde ela fica vermelha, inchado, onde que a gente diz que ela está edemaciada. Depois ela vai passando por uma fase de fibroplasia, que dura alguns meses, e vai chegando até essa fase de maturação, que é mais longa. Sim. Mas essa fase que importa pra gente, que é onde pode ter as alterações cicatriciais, geralmente é os 3, 6 meses de qualquer processo. No caso da pálpebra, como a gente trata a pele mais fina do corpo, que essa regiãozinha, a pele da pálpebra é muito fina, ela se recupera muito rápido. Muitos pacientes com 20, os pontos normalmente a gente tira quando não é feito essa adesão com cola, os pontos retirados com 5 a 7 dias, e em um mês praticamente é pouco perceptível a cicatriz. Ótimo. Então é muito rápido. Uma pergunta até porque assim, a gente que trabalha com imagem, a gente que trabalha fora, a gente tem que ter um cuidado. Claro, o resguardo, que eu digo, né? O período de resguardo da cirurgia, e o período que a gente tem que ir para a luta mesmo, que voltar ao trabalho e não chegar no trabalho públicas, exatamente, precisa se expor. Então, a gente fazendo procedimentos menores, por exemplo, uma pálpebra, que é onde pode ficar um pouco demasiado, existe pessoas que têm uma tendência a fazer um pouco mais de equimose, aquela mancha roxa no rosto, e isso, alguns cuidados como utilização de gelo no local, posicionamento no leito um pouquinho mais elevado. Então, alguns cuidados que a pessoa pode tomar faz com que essa evolução seja mais rápida, e às vezes com 1 semana, 10 dias, quase não se perceba. Algumas pessoas com pele mais clara, com a predisposição a um pequeno sangramento, pode ficar um pouco roxa, mas nada que uma maquiagem, um óculos escuro não disfarce muito bem. O edema, que é o que chama mais atenção, pense num processo evolutivo que em geral leva 3, 4 dias ascendendo, então vai inchando, o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, a partir do quarto dia ele só vai desinchando. Esse processo de diminuir o inchaço é mais lento do que o de inchar. Por isso que demora 7 a 15 dias. Mas normalmente com 7 a 10 dias está muito pouco perceptível. Ótimo. Outra coisa que nós estávamos conversando, que história é essa? Conte para os nossos ouvintes a questão do selfie, das meninas, crianças, hoje adolescentes, fazendo cirurgia plástica por conta de selfie.
Na realidade, não é só meninas. Algumas mulheres... eu estava lendo um artigo, existem artigos americanos já falando alguma coisa em publicação inglesa, que observou-se o aumento do número de cirurgias, por exemplo, nasais e rinoplastias, por causa dos selfies. As pessoas, por se olharem mais e procurarem ângulos mais favoráveis, começaram a perceber algumas deformidades que antes passavam despercebidas, até por elas mesmas não eram levadas, não eram muito relevantes. Quando elas começaram a se ver mais próximas e elas começaram a se exigir mais, começaram a procurar mais. Hoje a gente não tem estudo brasileiro sobre isso, mas informalmente algumas, sempre que aumenta um pouco o número naquele mês de cirurgia, a gente, o que é que está vendo? Por que você está procurando? Aí de repente, quando isso começou a lhe incomodar, ela disse, doutor, foi nas fotos. Como eu comecei a perceber as fotos, meu nariz é grande, o meu nariz tem uma gebazinha, que é aquele saliênciazinha no osso. Então começaram a perceber o que antes não passava despercebido. Passava despercebido, e isso termina fazendo com que elas procurem uma correção. E é aquilo que você falou no começo, a questão da autoestima. Você vê mulheres belíssimas, com narizes grandes, e que não se incomodam com isso e vão morrer felizes com seu nariz, e outras mais jovens, lindas, e às vezes com uma pequena alteração, que não existe o que é perfeito ou o que é o belo. Cada um tem um físico que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, né? Com certeza. E aí as pessoas podem requerer ou podem querer um procedimento por aquele momento, por aquele estar insatisfeito. A gente vai e volta naquela situação que se a pessoa não estiver bem, né, como a gente falou no início, mesmo fazendo a cirurgia, mesmo correndo todo perfeito, a pessoa correndo todo o risco e está tendo, e correr tudo bem, vamos colocar, o resultado ser perfeito também, mas se a pessoa não está com a autoestima dela elevada, ela não vai ficar satisfeita da mesma forma, né? Como a gente vê também, eu sou uma curiosa, né? E a gente vê também muitas mulheres que querem fazer cirurgia para ficar igual a uma atriz, ou ficar igual a uma boneca, ou ficar... eu acho isso, né? É um extremo. E é uma das questões que eu coloquei lá na minha clínica, que é abordar toda a visão holística, né? Tentar abordar toda os aspectos que pode estar influindo naquela pessoa. Porque as pessoas às vezes procuram cirurgião plástico, ela tem uma demanda. Eu estou vindo aqui porque eu estou com a lipodistrofia, um pouquinho mais de gordura. E aí você vai ver no histórico que aquela pessoa está com um pouquinho mais de gordura, até bonita, tem um corpo bonito, mas está um pouquinho mais porque começa a comer mais, está ansiosa e não se cuida, não vai para uma atividade física. E aí você vê que tem um conjunto de coisas que está ali envolvido, e não é só aquilo. Que se ela pegasse, mudasse os hábitos, mudasse de atitude, ela se cuidasse um pouco mais, se alimentasse melhor, fizesse atividade, ela poderia resolver às vezes sem cirurgia. E é isso que eu busco, que a pessoa consiga resolver, e nem sempre o caminho é a cirurgia. Obviamente que a gente tem deformidade, uma simetria mamária, uma mama maior que a outra, não tem remédio para isso. Aí geralmente ou a gente aumenta uma ou diminui a outra. É necessária intervenção, mas muitos dos problemas que procuram o consultório de um cirurgião plástico, certamente poderia resolver de outras formas, com o auxílio de um psicólogo, com coach ou com uma boa nutricionista. E aquela região, uma paciente que poderia submeter uma lipo pequena, só do flanco ou daquele colote que não sai, que realmente a gente sabe que é muito difícil de perder, é melhor eliminar, que diz que quem perde acha melhor eliminar. E poderia eliminar com atividade física, a gente sabe que é muito difícil essas regiões, porque é uma região de reserva. Às vezes procuram para fazer uma lipoaspiração grande, de um porte maior, porque não querem submeter esse processo de mudança de hábitos, de perder um pouco de peso antes de fazer uma atividade física. E não vai ser o cirurgião plástico que vai resolver essa demanda. Aí precisa desse auxílio, desse apoio se não houver da equipe. Uma modificação nos hábitos,
provavelmente esses problemas eles retornam. Com certeza, muito grande. A probabilidade, e a gente percebe isso, diversos estudos, por exemplo, na cirurgia bariátrica. Sim. Há muitos pacientes ex-obesos que se submeteram à cirurgia, que é uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia de risco, hoje cada vez mais segura, por melhor conhecimento da técnica, do desenvolvimento e da experiência dos cirurgiões, mas é uma cirurgia de risco. E um paciente submete-se a uma cirurgia dessa, já se submete com risco, porque ele já está operando muito acima do peso. Sim. E faz uma cirurgia e depois de 4, 5 anos, existem alguns estudos que relatam uma reincidência de obesidade em 40% a 50% de alguns pacientes. Então, você imagina, você não mudou o principal, que é a cabeça. E apesar de que exatamente, a maioria, eu creio que 100% dos serviços aqui no Brasil tem todo um acompanhamento psicológico, tem reuniões semanais, tem acompanhamento com nutrólogo e todas essas informações são passadas e são exaustivamente trabalhadas. Mas não é da cabeça, é a cabeça da pessoa. Exatamente. Mesmo, né? Então a gente trabalha. Se ela não tiver se não modificar um equilíbrio e mudar, ela, eu conheci uma pessoa um tempo atrás que tinha recém-operado, feito a bariátrica, e estava tomando Coca-Cola. Aí eu parei e fiz: você está tomando Coca-Cola? Você acabou de fazer... Não, mas meu médico disse que eu posso, líquido eu posso. Eu falei, mas Coca-Cola é líquido? Você é a quantidade... O suco, que não é ideal de caixinha, porque é muito... Você não vai nem dizer que foi o médico que não passou a informação, mas eu acho que o vício, né, de você ter... as pessoas são viciadas em refrigerantes, em várias outras alimentações que prejudicam. É uma compulsão, né? E o obeso, ele pode não conseguir comer um prato de feijoada. Você pode convidar ele ali para uma rabada, ele não vai conseguir comer tudo. Mas se ele quiser engordar, não é difícil ele tomar 1 a 2 latas de leite condensado durante o dia. Ele consegue beber em pequenas quantidades. E comer também. Então, se você não tiver hábito saudável, porque uma pessoa é acima do peso e outra não. Obviamente que tem todo o metabolismo individual, mas são hábitos diferentes. Pessoas mais magras, em geral, são tem uma predisposição a fazer uma alimentação mais saudável ou em menor quantidade que um obeso. Provavelmente, se a gente comparar o que um obeso come e uma pessoa mais magra, vão ter quantidade diferente. É um dos pré-requisitos. Outros hábitos saudáveis é a atividade física. Exato. Então, quando você muda os hábitos de uma pessoa e a pessoa começa a ter hábitos saudáveis, se alimentou bem, começou a fazer atividade física, a consequência natural disso, se você gasta mais do que come, você vai perder peso. É verdade. Então, a pessoa só vai ganhar peso se a pessoa ou come, alimenta-se mais do que gasta, ou se a pessoa gasta menos do que come. Eu como pouco, mas isso a gente percebe muitas pessoas... A qualidade do 30, 35 anos, é aquela paciente que chega depois do consultório, doutor, eu estou com 5, 6 quilos. Mas quanto tempo você ganhou isso? Nos últimos 3 anos. Sem perceber, 100, 200, 300 gramas por mês. Ao longo de um ano é 2 quilos. Em 3, 4 anos são 6, 8 quilos. Então, mas eu não faço nada, não como a mesma coisa. Eu até acredito, mas você faz a mesma atividade que você fazia há 20 anos, que você ia para uma festa, ia para dançava a noite toda, no outro dia acordava de manhã, ia para a praia, no outro dia estava trabalhando, acordava. Então, os hábitos de vida geralmente se modificam. E aí a pessoa pode até comer a mesma coisa, mas está gastando menos. Menos energia. E é equilibrar isso que é o segredo. É o segredo. E a chave do sucesso. Para envelhecer vai ser muito fácil. Hoje eu estava vendo, saiu pelo IBGE a expectativa de vida do brasileiro. Sim. Tem, acho que umas 2 semanas. E ele falando que em alguns lugares a mulher vive mais do que o homem, isso é notório, já está em 78 anos de idade. Então não vai ser difícil. Meu pai tem 82, minha mãe tem 79. Então não vai ser difícil vivermos 80, 90, 100 anos. Com certeza. A gente vai alcançar. Nós estamos alcançando os avanços da medicina, melhores conhecimentos fisiológicos. Então a gente vai ser muito fácil a gente alcançar uma longevidade maior. Contudo, como a gente vai querer envelhecer? Não tem, todo mundo sabe. Se você perguntar a 10 pessoas, 9 vai responder: comer bem e fazer atividade física. E o que está faltando?
para começar. Comer bem, fazer atividade física. O que está faltando? Todo mundo sabe, não precisa, você vai pro médico dizer isso. Aí, sim, aí você sabe que precisa fazer isso. Se você está fazendo, ainda não. Então, falta um pouco de consciência ainda. A gente sabe que é o caminho, a gente sabe que a gente precisa se alimentar bem, a gente sabe que a gente precisa movimentar o corpo. E não faltam estudos aí, hoje com a informatização, com a globalização, informação está para todo mundo, só basta clicar ali na internet, com a gente certeza. vai ter acesso. Hoje só não sabe quem não procura ou não quer saber. E se perguntar, vão responder, vai responder então, e vai ficar ali realmente se recusando, né, a fazer a coisa certa e, consequentemente, vai ter um preço. Né? Tudo na vida tem preço. E aí, pra gente querer envelhecer bem, a gente vai fazer a nossa partezinha. É verdade. Obviamente que tem algumas doenças que não escolhe, que a gente não termina, mas o que a gente puder fazer de nossa parte, eu acho que deve ser feito. Doutora Amândio, me responda. O senhor atende paciente de que idade? De todas as idades? Como é? De 0 a 100 anos. Eu trabalhava no hospital infantil, infelizmente eu tive que sair por falta de tempo. As outras atividades, inclusive lá no Santa Isabel, não me permitiram continuar, mas trabalhei quase 8 anos lá no Hospital Martagão Gesteira. Martagão Gesteira. Uma das referências de pediatria aqui na Bahia. Exato. E lá a gente trabalha, ainda o serviço continua, chefiado por um colega do Tuguesa, de fissura lábio-palatina. E nesse serviço a gente opera crianças de dias de vida. Existem deformidades congênitas, a criança nasce com algumas fissuras, algumas deformidades que a gente precisa de uma abordagem muito precoce. E existem algumas patologias que eu abordava com 1 mês de vida, 2 meses de vida, a gente fazia a cirurgia, inclusive cirurgia na face, cirurgias crânio-faciais, um nariz fissurado, por exemplo, a gente opera o lábio e o nariz com 3 meses de idade. Nossa. Então, em 3 meses, dias de vida a 100 anos, quando precise e até quando a gente possa ajudar, a gente atua. Que maravilha. E se eu quiser lhe procurar, onde eu lhe encontro? Bem, a gente está à disposição, o serviço de cirurgia plástica do Santa Isabel, como eu informei, conheci todo mundo lá no Largo de Nazaré, no Hospital Santa Isabel, tem um serviço de cirurgia plástica aberto ao público pelo SUS. Ótimo. Infelizmente, a gente não pode atender todo mundo, é direcionado a pacientes que têm alguma sequela ou alguma patologia oncológica, mas quem precisar, estamos à disposição. Ótimo. Bem, a curiosidade é muita, mas o tempo, né, é pouco para a gente desfrutar dessa sua presença aqui no nosso programa, no Encontro Notável com Eunice Espínola. Gostaria de lhe agradecer, certo? Pela sua vinda, por estar à disposição. Sei do seu momento que a sua agenda é lotada. Né? Com o pequeno Arthur agora. E com o pequeno Arthur aí lindo, né, com 2 mesinhos de vida. Então eu quero lhe agradecer muito, deixar a casa, um encontro notável com a Eunice Espínola à disposição para quando precisar, quiser vir dar seu recado, a casa é sua. O portal Jorge Guedes agradece também a sua presença e deixa o seu recado para os nossos ouvintes. Estou à disposição. Foi um imenso prazer estar participando do seu programa. E qualquer dúvida ou curiosidade, a gente vai deixar o site, o contato, para poder ajudar ou esclarecer. Estou à disposição. Ótimo. Encerramos aqui mais uma entrevista notável com o Dr. José Amândio. Olá, começa agora mais um encontro notável com Eunice Espínola. E como eu gosto de citar, notável hoje é a nossa entrevistada. Formada em administração, uma jovem de 28 anos com 1,90 m de altura, ela é uma transexual, a nossa Donatella Marchiori. Seja bem-vinda, querida Donatella, ao nosso programa. Obrigada.
E a casa é sua. Hoje nós vamos bater um papo e mostrar essa belíssima mulher que é Donatella. Eu vou puxar só um fator que transexual, ela já é cirurgiada, ela já fez a cirurgia de mudança. Eu sou da denominação de transex. Eu não tenho interesse de fazer a cirurgia. Ah, que maravilha. Então você é assumida uma transex com a autoestima altíssima, elevada. Ainda bem. Que bem bom. Trabalhada. Bem trabalhada, né, Donatella? Então, Donatella, vamos começar com um bombardeio de perguntas, né? Sou todo ouvido. Desde quando mulher, Donatella? Desde os 16 anos. 16 anos. Na realidade, tem o gay que ele já nasce bem afeminado, né? Sim. E isso já é uma transição natural, encorpada nesse mundo, né, do homossexualismo, aonde a minha transformação já foi rápida. Né? Meu fator genético feminino já era bem avantajado e logo em seguida, com tratamentos e cirurgias, a gente chega a esse estágio. Esse estágio maravilhoso, né? Então, você começou com 16 anos. Como foi, então, sua adolescência para você se assumir mulher? A adolescência, não só a minha, assim, meu privilégio foi a minha família, que eu tive sempre apoio, e nesse contexto, para mim foi muito normal essa minha transformação. Eu sei que muitos encaram problemas, né, porque as famílias não aceitam a cultura das pessoas. Exatamente. Né? Mas aí eu fui insistindo e consegui realizar aquilo que eu desejava. Sim. Né? Eu não sou classificada como homossexual, como um gay. Eu já tinha a mente trans. No meio da gente, a gente costuma falar que a trans, ela nasce trans. Sim. Né? E então, eu vim de uma boa família, e isso me facilitou muito. Essa transexualidade, né, que eu lhe chamei assim, mas eu fui buscar ler, né, porque a gente tem que saber e conhecer, se familiarizar com os termos. O fato de ser uma trans diz que a transexual, ela nasce, vamos colocar, dentro fisicamente, né, com um corpo masculino, vamos colocar assim, mas a mente já é feminina. Sim. Não é isso? Então, dentro disto é que você trabalha, que você desenvolve toda a transformação do corpo, é isso, Donatella? É isso, e a transexual, ela vai mais além. Ela tem uma mente muito feminina, muitas até se mutilam, elas querem de qualquer jeito se transformar e ser mulheres, né? Sim. E viver como mulheres, para ter até uma aceitação social como mulher. E nisso elas recorrem às cirurgias de mudança de sexo. Não é o meu caso. Eu sou uma transex e eu sou satisfeita. Como você está? Como eu estou com o meu órgão, tudo direitinho, sou feliz. Ai, que bom. Eu não procuro a necessidade de fazer a cirurgia para arrancar, né? A retirada do órgão masculino. Para ter essa mutilação, no caso, né? Que não é mutilação, né? É verdade. É uma cirurgia muito dolorosa. Imagina. Mas no meu caso, eu não pretendo, não me passa pela minha cabeça. Maravilha. Eu sou realmente uma transex. Eu não estou englobada como uma transexual. Ótimo. E na questão, assim, falando como você falou, citou, da adolescência, todas elas passam muitos problemas, desde o meu acadêmico ao meu profissional, né? Do meu acadêmico, elas sofrem bullying, né? Que isso é muito negativo, porque repercute de uma forma negativa na vida delas, porque elas não conseguem chegar a se formar, né, a atingir um padrão no meu acadêmico, justamente por causa desse bullying. A sociedade, na realidade, ela ainda tem muito preconceito, não é, Donatella, ou não? Sim, eu acredito. Melhorou um pouco, sim, mas eu ainda vejo uma falta de aceitação
né? A sociedade enxerga muito como esse lado obscuro delas, de prostituição, de drogas, da noite. E isso prejudica muito, traz mais preconceito. É isso, eu ia lhe perguntar, né? São curiosidades mesmo, e eu acho que isso também é esclarecedor para quem está assistindo, ouvindo, né? Confundem muito essa questão de você ser uma transex e você ter que se prostituir. As pessoas associam isso. Mas essa associação é culpa dessa sociedade, sim, que praticamente empurra elas para essa situação. Se fosse uma sociedade mais acolhedora, mais participativa, as transex e as travestis, elas são a classe mais discriminada da sociedade, né? E não é porque elas querem. Não é um querer, não é uma vontade delas se prostituírem. Elas praticamente são empurradas. Uma imposição. Elas são obrigadas a esse tipo de coisa. E a vontade da pessoa conversar e vir às câmeras, para que isso mude? Lógico. Porque o sentido disso é que amanhã pode ser uma geração futura de qualquer um de nós. Lógico. Não é? Pode Com ser certeza. Um filho, pode ser um neto. Enfim, então eu faço minha parte nessa geração atual. Na minha mente, eu procuro abrir caminho, abrir espaço para as futuras gerações que estão vindo. Lógico, até porque dignidade, caráter, moral, isso está em qualquer pessoa, né? E eu acho bastante interessante mostrar isto, né? Que o fato de ser uma transex, uma transexual, ou um gay, o que quer que seja, ou uma pessoa, ela não precisa ser empurrada por uma sociedade, nem criticada, nem sofrer o bullying, né? Que nós já citamos isso no programa anterior e anteriores, na realidade, com vários outros entrevistados, do bullying, né? Por que bullying? Por que você aceitar? Por que você é obrigado a enfrentar esse preconceito da sociedade sobre qualquer coisa? Que não é o fato de ser uma transex, o fato de ser baixinho, o fato de ser gordinho, o fato de ser... É engraçado. As pessoas vão em cima como se fosse uma anomalia. Né? E isso prejudica a sociedade no todo. Até quando a sociedade vai perceber? Isso é machismo. Exato. Agora, o mais engraçado é que esse machismo, ele não vem dos homens só. Esse machismo, ele também é feminino. Esse machismo é feminino. Quando se induz que o menino não pode fazer aquilo na infância, não pode brincar dessa maneira, que o menino tem que fazer aquilo, que a menina é citada para isso. Sim. Esse machismo também começa dentro da casa. As mentes das mães machistas, né? Porque eu estou citando o quê? Que não é só os homens que não, a educação, eu costumo abordar isto também, as várias vezes que eu tive a oportunidade de conversar sobre determinados assuntos, que eu digo assim, nós como mães temos parte na culpa. Sim. Porque se nós educamos nossos filhos de forma machista, ele vai ser criado daquela forma. Porque se você for analisar, o pai, ele tem a presença do pai na educação familiar é muito pequena. Né? Ele entra na parte onde ele vai, ele chega e ele manda e tal. O tempo dele com a família é muito curto pelo fato de ele estar trabalhando. Quem fica em casa com os filhos? Quem educa? Não é? Não é a mãe? Eu criei meus filhos, vamos colocar assim, já que estamos num bate-papo, né, dona Tela? Então, vamos falar sobre nossas vidas. Você concorda que a gente cria o filho para o mundo? A gente cria o filho para o mundo. E que se de repente você faltar, aquele filho vai estar despreparado? Com certeza. E porque você impôs uma série de coisas. E que ele precisa respeitar o próximo, independente de quem... Eu, graças a Deus, criei meus filhos dizendo, olha, você respeite a todo mundo, certo? Muito bom ouvir. Todo mundo é seu amigo. Lógico que para dentro de casa você tem que saber quem você traz, porque para dentro de casa a gente traz aquelas pessoas que a gente confia, aquelas pessoas que a gente vê que tem
caráter, que tem moral, que tem bons costumes para estar frequentando as nossas casas. A gente agora participou de um congresso de psicanálise, né? Famoso no Brasil todo. Com certeza. Juntou pessoas muito importantes do Brasil todo. E teve a Argentina também, né? Então teve a América do Sul. O foco disso, um dos assuntos debatidos lá, é quando uma trans ou um gay é levado a um psicólogo. Sim. Porque sempre as famílias se retiram do âmbito do médico. Eles fogem da psicanálise. Porque o psicólogo, ele detecta que o problema não é o gay, nem a trans, é a família. E quando ele vai justamente na família e ele aponta que o problema está com os pais, eles rapidamente tiram o filho do psicólogo. Porque não aceitam, né? E a própria família, a própria mãe, ela tem prazer em ter aquele filho doente. Que na cabeça dela, aquele filho com aquela patologia, e ela já se afasta da psicanálise, porque a psicanálise já queria o quê? Vencer aquela doença que foi detectada nos pais e retirar o filho daquilo. E ela acaba se abstindo e retirando porque ela tem prazer em ter aquele filho daquela maneira. A psicanálise explica isso. É uma coisa muito, chega a ser muito louca. Isso. E profunda, né? Profunda. Porque são casos, né, que eu acho assim, eu confesso a você que para uma família, né, para trabalhar a mente, para ter uma pessoa gay ou transexual, ou seja o que for, dentro do âmbito familiar, a cabeça da família tem que estar bem trabalhada. Sim. Né? Porque se você... Mas você me entendeu o que os psicólogos percebem? Entendi. Que às vezes essa cabeça não trabalhada vem realmente dos pais. Sim. E que quando o psicólogo vê que a patologia vem dos pais e eles vão trabalhar a mente dos pais, os pais se introspectam, né? E eles se retiram o filho da consulta do psicólogo, não quer mais que vá lá, né? Isso, eles querem continuar com aquilo, né? Com aquele filho daquela maneira, aquela superproteção, aquela coisa dela ter com que cuidar. A zona do conforto, que vamos colocar. Do conforto. Porque você citou anteriormente que sua família lhe acolheu, então você teve o respeito familiar. Então, devido a isso... Lutei para ele. Ah, sim. Lutei com unhas e dentes para ele, porque Donatella é feliz assim. Com certeza. O intuito das nossas vidas, eu acredito que é buscar felicidade. Todas as pessoas. Ótimo. Cada um tem que buscar a sua felicidade. É o intuito da vida. Donatella, ela é feliz assim. Ótimo. Donatella, então, uma situação onde vamos abordar, né, uma situação onde a gente sabe que também é difícil. Você falou a nível de bullying no colégio e tal. Trabalho, Donatella, como foi para você se inserir no mercado? Em se inserir no mercado, hoje em dia, nos dias atuais, a gente percebe que quem tem a melhor qualificação é quem entra. Sim. Então, eu já vi casos, até aqui em Salvador, que a transex, ela estava melhor qualificada e ela entrou. Sim. Né? Ela teve sorte, porque ela conseguiu vencer todo um bullying da vida acadêmica e chegar a concluir, né? E ter um sucesso profissional. No meu caso, eu optei pelo empreendedorismo. Eu estudei e estudo administração. Sim. E com isso, com essas técnicas, preferi empresariar, cuidar da minha empresa. Sim. Né? Mas a gente sabe que isso não é normal. Vamos colocar assim, normal dentro de que... pela conta dos preconceitos que existem, o fato de você estar preparada, quando eu cito você, eu cito no geral, né? O fato do transexual ou gay estar preparado, né, profissionalmente, ele
pode sofrer também o preconceito de na hora de que você tem as mesmas qualificações do que ou até melhores do que um hétero e de ser dispensado por isso. Sim. Você, não é? Sim. Porque as pessoas ainda têm esse receio de estar... esse preconceito, conceito prévio de algo. Exato. Você tem o conceito prévio, você não procura conhecer, você não procura se informar, você tem um conceito prévio e esse conceito acaba prejudicando. Assusta o contratante, sim, vamos colocar, né? Sim. Tudo que esse conceito que ele tem é o medo de estar dentro do desconhecido, vamos Por que colocar. Não enxergar a profissional? Exato. Não é porque não derrubar esses tabus, essas tábuas, como países de primeiro mundo fazem, outras culturas, por que não acabar com isso, esse estigma, enxergar a profissional? Com certeza. E já pegando esse gancho, sim, Donatella, vamos... Donatella namorando 1,90 m de mulher, como está o mercado, hein? Para arrumar um namorado, já que, né, esse tamanho todo não assusta os candidatos? Tem esse tamanho todo, mas tem a feminilidade, né? Lógico. Tem a essência feminina, né? Por trás, a doçura. Eu ainda bem que eu tenho meu companheiro. Ai, que ótimo. Eu tenho sorte. Lógico. Porque a gente vive numa sociedade que a gente passa por esses problemas. Sim. E é um assunto bom de se lidar agora, porque a transexual, ela se opera porque para ela acha que vai ser mais fácil até ela casar. Eu converso com várias, eu costumo dizer assim, é mais fácil, então você vai embora da sua cidade. Sim. Porque todo mundo sabe que você operou e muita gente vai lhe apontar. Vai continuar apontando. Então você vai embora e começa a vida em outro lugar. Se você quiser casar e viver, não é isso? Exato. Normalmente. Eu sou muito realista, sabe, Eunice? Eu não gosto de maquiar. Eu converso a verdade. Acho que até por isso que você trabalha tão bem a sua condição. E para mim, eu agradeço muito a Deus, ao arquiteto do universo. Sim. Agradeço e de eu ter meu companheiro, de eu ter uma pessoa comigo, levando a vida, trabalhando, enfim, seguindo aí. Ah, que maravilha. Mas que é complicado, Acho que para todos... Nem mais por nossas mentes. Sim. Mas para dele. A mente masculina, né? Porque o fator social. Mas para a pessoa que está com você, é uma pessoa que encarou a sociedade, né? E que está disposto a lutar pela causa, vamos colocar assim. Sim. É essa condição que ele aceitou, né? Uma pessoa bem resolvida, tanto quanto você, né? A mente aberta e o amor fala mais alto, né? Donatella hoje, quem é Donatella? Donatella hoje... No auge dos seus 28 anos. Na flor, né? Na flor dos seus 28 anos. Eu coloco no auge, Donatella, porque daí eu deixo a minha idade de lado. Então, no auge desses 28 anos, na flor desses 28 anos, quem é Donatella? Eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa que gosta de viver, procuro sempre minha felicidade. Sim. Cuido muito de minha vida, como eu posso ajudar e estender a mão, eu procuro estender a mão. Sou muito focada no trabalho, procuro ajudar a família no que eu posso. Procuro ser um exímio profissional na minha área, porque na minha área eu lido com clientes do Brasil todo. E você sabe que a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Uma postura e uma simplicidade e uma alegria, né? No dia a dia ao lidar com esse público. Você é uma empresária, né, Donatella? Então, a empresária engloba toda essa
forma de lidar com as pessoas, né? Eu acho que você trouxe para o seu mundo empresarial toda a sua experiência de saber, de contornar situações no dia a dia, né? Sim, e se tornou... o reflexo disso é ver os elogios, é ver a gratidão, é ver o desempenho positivo do cliente retornando para a nossa equipe, né? Para a nossa empresa. Então aí a gente vê que a gente está trabalhando com coerência, com firmeza, com correção. Ótimo. Não é isso? Você, não vamos fazer uma propaganda, mas você trabalha com semijoias e perfumes finos. Perfumes finos. Ah, ótimo. Eu inclusive trouxe aqui uma camisa da empresa, inclusive do evento que a gente participou. Obrigada. Obrigada. Tem aqui para você uma camisa, tem uns amostras para você. Nossa, estou amando, ganhando presente, Anitta. Olha como eu estou chique. Um encontro notável com a Eunice Espínola, recebendo presente. É uma estrela, né, Eunice? Nossa, estou me sentindo. Estou me sentindo uma estrela. Aí tem algumas coisas do que a gente trabalha. Que maravilha. Perfumes. Isso. Né? Tem todas as inspirações, tem a tabela. E aqui uma camisa linda para você ir para academia, para você caminhar, para você passear. Oh, que maravilha. Olha que lindo. Oh, amor, já posso malhar agora, viu? Aqui, Donatella, com contato e tudo, que nós vamos colocar os contatos do Donatella, então vamos aproveitar e já fazer o comercial, né, aqui, Eunice, as trans também, elas têm que entrar em sociedade, o pessoal tem que abaixar essa bandeira de preconceito, tem que dar oportunidade a elas. Eu conheço famílias que dão oportunidade e são felicíssimos tendo elas ao redor dessas famílias. Maravilha. Quero falar também que ao lidar com a trans, por favor, não falem ele, não se refiram o travesti, o transexual, é sempre no feminino. Nenhuma de nós estamos aqui para afrontar nenhuma mulher, muito pelo contrário, a gente admira tanto elas e ama tanto que pretende ser da forma mais bonita, mais linda e mais refinada possível. E vocês são lindas mesmo. Obrigada. São fofas, a gente vê, observa, tenho várias amigas, Donatella, eu estava conversando com a Anitta mais cedo, né, Anitta, e disse assim, eu sou tão orgulhosa das amizades que eu tenho, que né, bom. Que a gente não tem, quando a gente olha as pessoas pelo coração, né? Então, eu citei uma frase de Bob Marley, vamos ver se o ginkgo biloba ajuda, né? Mas ele dizia assim, que no dia que nós não olharmos a cor da pele da pessoa e sim o brilho dos olhos, o mundo deixaria de ter guerras, né? Então, acho que a gente tem que olhar o brilho nos olhos mesmo de cada um, né? E aproveitando também, Donatella hoje é uma delegada dos direitos humanos. Qual a sua bandeira dentro dos direitos humanos, Donatella? Como eu estou puxando esse foco, lutar pela causa trans, né? Como vários delegados delegam em várias funções, lutar a favor delas, quebrar essas barreiras, pedir novamente a forma de tratar elas, porque isso às vezes agride muito elas. E, por exemplo, que esse preconceito ele tem que ser banido. Sim, porque isso atrapalha inclusive a minha vida profissional. O povo tem que parar de ser como lombriga, tem que sair da merda. Se sair da merda, morre. Né? Tem que parar com isso. Sabe por quê, Eunice? É nesse sentido. Esse foco desse tema é nesse sentido. Eu tenho um trabalho. Tem gente que não compra na minha mão porque é uma trans. Tem gente que não quer comprar nada, porque tem esse preconceito e tem isso. Focando nisso. Então o povo tem que parar de ser que nem lombriga. Se sair da merda, morre. Então, pelo amor de Deus, gente. A mente tem que evoluir, né? A gente volta para o fator respeito, respeito acima de tudo, né? Encarar
as diferenças, vamos colocar dessa forma também, né? E você citou um ponto bastante interessante, né? Que eu acho que a sua bandeira como delegado de direitos humanos é justamente a fobia, né? Que a violência, a transfobia que existe hoje na Bahia. Você colocou que a Bahia é o estado onde tem maior índice de mortes de travestis e transexes. A transfobia aqui a gente vê a terra da alegria, a terra do carnaval, uma terra linda, uma terra festeira, mas os índices de transfobia são enormes. Dentro da Bahia, é difícil de você entender isso, né? Uma terra tão alegre, uma terra tão sorridente. Eu digo a você, eu tenho 32 anos de Bahia, não sou baiana, mas já me considero uma, né? E o que me encantou aqui foi o sorriso largo do baiano, o abraço acolhedor, a recepção, acolhedor, né? Muito acolhedor, um povo alegre, um povo, sabe, gostoso de você lidar, e ser um estado onde a transfobia está em primeiro, segundo lugar no país. Até o ano passado e na chegada de alguns meses de 2014 está em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Isso é assustador, né? E eu acho que você, com essa bandeira, né, dentro dos direitos humanos, como delegada, tem muito trabalho pela frente, dona Tela. Sim, eu encaro com muito prazer, é uma honra muito grande para mim, eu fico muito feliz em ajudá-las. Sim. Eu tenho várias amigas trans, né, transexuais e transex. Eu gosto muito delas. Incrível como eu tenho amigas trans que me colocam lá em cima, que estão ali lado a lado comigo, que ajudam no meu comércio. Sim, né? E justamente isso, tanto eu ajudo elas como elas me ajudam, porque a gente é perceptível na vida da gente. Precisa ter uma união para poder fazer as coisas acontecerem. Oriundos externamente, e precisamos ter essa união para fazer as coisas acontecerem, exatamente. Então, para mim, eu fico felicíssima em poder ajudá-las de alguma forma. A sua missão é árdua, nós sabemos disso, certo? Por este motivo também que eu a trouxe ao nosso programa. Eu fico muito agradecida. Quero deixar a casa à disposição para quando você precisar, mandar seu recado, né, trazer alguém que possa agregar a esta corrente, a esta luta, para a gente poder estar mostrando para as pessoas que o que importa é a corrente engrossar, né? E a gente, né, Eunice? O que importa é gente, é coração, é sangue, é ser humano. E está realmente o respeito acima de tudo, né? Formarmos uma grande família e que essa família ela possa estar cada dia mais recebendo pessoas, recebendo gente que pensa como nós, né? Pessoas do bem, que queira fazer uma mudança no mundo, né? Transformar. Eu brinco sempre com o Elias que a gente tem que varrer primeiro a nossa porta. E é o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos varrendo aqui a nossa porta para que as outras pessoas também possam varrer e quem sabe a gente vai conseguir uma rua limpa, uma cidade limpa, um país limpo, um mundo melhor para todos nós convivermos, né, dentro da lei de Deus, que é amando um ao outro. E dentro dessa lei de Deus, amando ao outro, eu volto a frisar. Todo mundo tem suas gerações. Ninguém fica para a semente e todo mundo prolonga a existência. Com filhos, com sobrinhos, com netos. A coisa tem que ser lidada e acabada. Tem que acabar, porque vem os futuros. Lógico. Vem as gerações futuras. Acho que palestras, o bate-papo, as palestras, os congressos, né? A união dessas, em festas, seja lá em que for, em local que for que a gente esteja, que a gente possa estar levando para essas pessoas, mostrando a essas pessoas que não morde, né? Não mata, não
no sentido do geral, do preconceito, da fobia, né, das fobias que existem, não só com relação às transexuais. Mais uma mão amiga, né? Uma mão amiga. Uma mão estendida. Lógico. Né? Quando essa mão chega, aí sim você vê a sensibilidade. Eu confesso, quando eu vi a Donatella pela primeira vez, eu olhei assim e falei, meu Deus, que mulherão. Aí eu falei, falo com ela ou não falo? Aí como é que ela vai, que ela vai reagir, né, na abordagem? Então, esse receio, eu acho que esse receio que cria. E quando eu conheci a Donatella, amei, me apaixonei. É uma pessoa fantástica, é uma mulher maravilhosa, uma profissional excelente. Então, o que assusta é justamente o preconceito que a gente faz antes da gente abordar as pessoas. E como eu tenho assim a minha carinha meio amadeirada, aí eu chego, eu falo mesmo, que eu digo, se não me aceitar, paciência, né? Mas se me aceitou, ótimo. E Donatella, pronto, abriu esse coraçãozão de ágata aí, lindo, maravilhoso. E estamos aqui nesta amizade eu fantástica. Fico muito agradecida. Você abre suas portas, você dá essa oportunidade da gente chegar ali, chegar um pouco, se aproximar mais. A mídia é um veículo muito importante, muito poderoso, das pessoas saberem um pouco mais sobre elas. Como você disse, não morde, né? É procurar conversar, estender uma mão, procurar baixar essa bandeira de preconceito e saber lidar um pouco melhor e conviver, né? Exato. Dar oportunidade, né? Porque elas não são só aquilo ali de rua, aquilo que está taxado ali. Não, são pessoas que precisam de atenção, que precisam de carinho, então, que às vezes se armam, né? Se armam contra a sociedade como uma defesa realmente. E a gente precisa quebrar essa energia negativa, esse preconceito. Vou cobrar de você. Tá. Quero você uma delegada firme, ativa, atuante, mostrando pra gente, chegando aqui, olha, Eunice, conquistamos isso, estamos lutando por isso, estamos com essa bandeira e nós vamos estar mostrando para todo mundo, já que o nosso programa, ele é visto no mundo todo, né? O portal Jorge Guedes, graças a Deus, ele tem um acesso maravilhoso, né? Estamos adorando, né, Jorge, essa quantidade de cliques que nós estamos tendo no nosso portal. E o programa Um Encontro Notável com Eunice Espínola é esse programa que está aqui para mostrar para todos vocês que existe um mundo muito bonito, maravilhoso e que está ao alcance das nossas mãos. Basta que nós estejamos juntos. Né, Donatella? Sim. Agradeço a você a sua presença. Imensa, muita satisfação, muito feliz. A casa está à sua disposição. Muito feliz, certo? muito O portal obrigado. Jorge Guedes agradece a você e deixa o seu recado para os nossos ouvintes. Eu deixo assim, muita luz, beijos de luz, muito amor. Estou muito feliz de estar aqui, muito encantada. Desejo assim nessa época de final de ano, muita paz. Que a gente enxergue o mundo de uma forma melhor, com mais amor. E eu muito obrigada por eu estar chegando aí juntinho de vocês. Sim. E eu desejo isso. Paz, felicidade. A gente está numa época de fim de ano, de passagem de ano, um momento de renovação, de coisas novas, onde a gente quer a gente assimila e pede tudo de bom. Então, é esse sentimento que eu passo, tudo, coisas boas, tudo de bom. Ótimo. O Encontro Notável com a Eunice Espínola agradece e se despede de todos vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima, se Deus permitir.